Carlinhos, sabe que nesse período que a gente está aqui nos Estados Unidos, né, a gente começa a ter uma outra visão do que a imprensa internacional retrata do Brasil, né? Muitas vezes aí, no dia a dia, né, assuntos que a gente dá uma importância muito grande, aqui para o resto do mundo eles não dão a menor importância. Vai, um exemplo, trocou o ministro do governo, né? Aquela história, nossa, caiu o ministro da saúde, eventualmente da economia, tal, da segurança, né, da justiça, tal. É um rebuliço no Brasil, né? Algo que a gente fica preocupado, qual será o novo ministro, o que isso vai melhorar no governo, vai piorar no governo. Aqui nos Estados Unidos, esse tipo de notícia quase nunca chega, né? Claro que tem impacto muito grande na realidade brasileira, mas normalmente não tem quase nenhum impacto aqui no exterior. Então, o que normalmente tem de notícia do Brasil aqui no noticiário internacional, noticiário dos Estados Unidos? Tem a mesma coisa que tem de notícia, sei lá, de Botsuana no Brasil, de um país como a Argentina no Brasil, sei lá, de um país como o Uruguai. É tragédia, né? Então, normalmente acontece uma tragédia com morte, com pessoas feridas, um acidente, deslizamento de terra, chuva, né? Isso é notícia aqui nos Estados Unidos, referente ao Brasil. Como também tem o contrário, né? Um massacre numa escola, entra um atirador aqui, mata pessoas, alunos, crianças, isso também é destaque aí no Brasil. Ou seja, a tragédia normalmente é o que vira manchete no noticiário, seja noticiário brasileiro com notícia dos Estados Unidos ou o inverso, né? Notícia que vem do Brasil para cá. E por que eu estou falando isso no começo aqui do Band News Station? Porque hoje está em destaque no noticiário aqui americano a reunião que o presidente Jair Bolsonaro realizou ontem em Brasília com representantes de embaixadas, consulados internacionais, para falar que a eleição brasileira, que a urna eletrônica, que o Tribunal Superior Eleitoral, toda aquela papagaiada que o Bolsonaro cansa de falar, né, está sob júdice, segundo ele, né? Pode estar com a eleição que vai ter no final do ano algum tipo de irregularidade, pode ter algum problema. E o Bolsonaro mostrou aquele monte de informação falsa que a gente já viu em outros carnavais, todas já foram desmentidas, e isso tem sido manchete aqui nos Estados Unidos, né? Os principais jornais retratam essa reunião como uma tentativa do presidente Bolsonaro meio que melar a eleição sem nenhuma prova, sem nenhum argumento real. É tratado sim como mentira. O próprio YouTube, né, tomou a atitude de apagar qualquer menção dessa reunião de ontem do Bolsonaro, por entender que se trata de uma informação falsa, de uma mentira propagada pelo presidente da República. E qual é a análise feita aqui nos Estados Unidos? Que Bolsonaro segue exatamente a mesma cartilha do ex-presidente americano Donald Trump, que mentiu, até que perdeu a eleição perdeu a eleição para o Biden, que está fazendo um péssimo governo, está com uma popularidade muito em baixa, mas foi o Biden que ganhou a eleição. Mas o Donald Trump, até o último minuto, falou que a eleição tinha sido roubada, mesmo com integrantes do partido dele, o Partido Republicano, confirmando que não houve nenhum tipo de fraude, que ganhou mesmo o Biden, mas o Trump continuava batendo no peito, dizendo que não ia deixar a Casa Branca. Teve aquela situação terrível que a gente acompanhou em janeiro passado, quando, instigado pelo Trump, os militantes foram até o Congresso, morte, os parlamentares tiveram que sair correndo, o vice-presidente do Trump, o Mike Pence, teve que sair correndo, enfim, tudo isso está sendo investigado nesse momento, com centenas de prisões, além das mortes das pessoas que participaram daquele fato terrível, né, colocou em xeque aqui a democracia americana. Prisões, né? Pessoas estão sendo presas torto à direito. O próprio Trump está correndo o risco de ter algum tipo de sanção, de não poder concorrer na próxima eleição, e ele é favorito para voltar à Casa Branca e tal, nesse momento, porque o Biden está uma droga e tudo mais. Então, qual que é o cenário que o pessoal está fazendo por aqui? Comparando que esse discurso de ontem do Bolsonaro, que jogou um monte de mentira para os representantes internacionais, ele está seguindo a mesma cartilha do Donald Trump. O que o Bolsonaro não está percebendo é que a cartilha do Trump não deu certo. O Trump deixou o poder. Por mais que ele tenha falado milhões de vezes que a eleição tinha sido fraudada, na prática, a constatação do próprio partido dele,
de quem participou da eleição é que não teve fraude nenhuma, ou seja, o Trump perdeu a eleição para o Biden, que está fazendo um péssimo governo, está com popularidade em baixa, mas o Biden, à época, ganhou a eleição. Então, assim, no lugar do Bolsonaro ficar seguindo a mesma cartilha que não deu certo do Trump, colocando em dúvida o sistema eleitoral brasileiro, que é comprovadamente respeitado no mundo inteiro, né, pela agilidade, pela transparência, sim, e principalmente pela alternância de poder. Você não tem o mesmo grupo político durante sei lá quanto tempo no poder, não tem troca. Não, teve troca, entrou um, saiu o outro, ficou o PT muito tempo, ficou. O Bolsonaro ganhou a última eleição de forma legítima, teve mais votos, ganhou a eleição. Então, no lugar do Bolsonaro ter aprendido com essa cartilha, né, com esse método do Trump, que não deu certo, o Bolsonaro é o presidente da República, ele está no poder. Então, em vez de ele ficar falando um monte de mentira, cascata, que não é acreditada por ninguém, todo mundo falando, tá bom, Bolsonaro, beleza, fala as cascatas que você quiser aí. O Bolsonaro, ele é o presidente da República, ele tem até outubro para provar que ele merece continuar no cargo. Então, por que o Bolsonaro, em vez de falar um monte de bobagem e ser desacreditado no mundo inteiro, como hoje ele está sendo depois do monte de bobagem que ele falou ontem, né, para um grupo de estrangeiros, por que ele não aproveita esse tempo para fazer um bom governo? Para tentar, quem sabe, virar o que as pesquisas estão mostrando, que o Lula está na frente dele. Ele é o presidente da República, ele tem o poder hoje na mão, ele pode mostrar que ele pode continuar no cargo. Basta ele parar com essa bobagem de querer jogar a justiça eleitoral, a imprensa, ou sei lá quem, né, falar mal, e simplesmente governar. Né? Então, assim, numa boa, ele está seguindo a cartilha do Trump, colocando em dúvida o sistema eleitoral brasileiro, e deu errado aqui nos Estados Unidos. Pior, terminou em tragédia aqui nos Estados Unidos, com morte, com aquelas pessoas que acreditavam piamente no que o Trump falava, sendo presas. Então, numa boa, Bolsonaro, numa boa, você tem tempo pela frente, tá? Caneta na mão, governe, faça um bom governo. Agora está acabando o meu governo. Ok, então você tem um tempo ainda para tentar fazer essa mudança. Porque se ficar nessa história de cascata, gargantear que a eleição é fraudada, ninguém acreditou. Pelo contrário, o pessoal está vendo exatamente o mesmo fim que a gente viu aqui nos Estados Unidos de uma maneira terrível que aconteceu com o Donald Trump, que saiu pelo lado do fundo da história aqui dos Estados Unidos, com um saldo de mortes, com um saldo de apoiadores sendo presos e com o futuro dele ainda em xeque. Afinal de contas, ele ainda continua sendo julgado pela justiça americana, Carlinhos.